Meu nome é Zuleika Leodória, eu sou formada em Matemática pela PUC Minas de Betim. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre estatística, né? Vamos ver aí como construir um histograma de frequência. Esse histograma é um gráfico para variáveis quantitativas com dados agrupados com intervalo de classe. Ele é formado por colunas retangulares unidas, onde, no eixo horizontal, ficam as classes e no eixo vertical, as frequências absolutas ou relativas. Eu vou fazer um gráfico de frequência absoluta. Se fosse relativa, ia ser a mesma coisa, mas com dados representados em forma de porcentagem. Existem também os histogramas com frequências acumuladas, mas isso fica para uma outra hora. Vamos então fazer esse exemplo com poucos dados para facilitar o entendimento, mas geralmente são vários dados, por isso inclusive que tem que fazer esses agrupamentos. Esses dados representam idades de 30 pessoas que foram consultar em um certo posto médico em um certo dia. Então vamos colocar em prática. São 30 números, então vamos colocar aqui 30, né? Para descobrir quantas classes que são, nós vamos fazer uma tabela auxiliar aí bem rápido para poder então depois desenhar o histograma, né? Para a gente descobrir quantas classes que vai ter esse histograma, nós vamos tirar a raiz de 30. Essa parte eu vou mostrar bem rápida, porque eu já tenho um vídeo sobre distribuição de frequência, né? Que explica isso com mais detalhe. A raiz de 30 dá 5,47. Então a gente arredonda para 6 classes. Então, beleza. Agora, nós precisamos saber qual é o intervalo de cada classe. Então, vamos, por enquanto, encontrar a amplitude dos dados. A amplitude total seria o maior valor, que no caso é 89, menos o menor, que é 2. Quer dizer, a pessoa mais idosa tem 89 anos e a pessoa mais jovem tem 2 aninhos. Então, 89 menos 2, a amplitude é 87. Com essa amplitude, e sabendo que tem 6 classes, agora nós vamos descobrir qual é a amplitude do intervalo de cada classe. Vamos chamar de I, né? É 87 dividido por 6, que vai dar 14,5 aproximadamente. Então, a gente arredonda para 15. Então, nosso intervalo são de 15. Agora, nós vamos desenhar a tabela. E vamos começar a preencher os valores aí das classes. Então, como a gente já sabe que são 6 classes, a primeira começa com 2, então vai ser de 2 até 17. Agora, gente, cuidado. Aqui é de 2 até 17, mas o 17 é um intervalo aberto. Então, o 17 mesmo, ele não entra nessa classe, tá? O 17, ele vem para a próxima classe. Então, vai ficar de 17 a 32. Mesma coisa acontece com o 32, ele só vai valer para cá. Então, 32 até 47, 47 até 62, 62 até 77 e a última, 77 até 92. Agora, nós vamos preencher as frequências, né? No caso, tem que pegar aqueles dados e contar. Como eu já contei, então, vamos preencher. De 2 a 17 anos, excluindo 17, né? Como já falamos aí, né? Vai ficar 10 pessoas. Aqui são 5, 4, 1, 7 e 3. Gente, toda vez que nós formos preencher uma coluna de frequência absoluta, depois de contar quantos são os dados de cada classe, nós somamos aqui para ver se realmente dá a quantidade de dados que nós temos, para poder conferir, né? Então, agora é traçar o gráfico de acordo com os dados que estão aqui na tabela. Pessoal, os resultados desse histograma não são 100% precisos, tá bom? Porque esse agrupamento não mostra claramente a idade de cada pessoa. O título, né, gente? Eu vou colocar idades. A gente coloca aqui um nominho no eixo vertical. Eu vou colocar frequência absoluta. Aqui são as idades, que são as classes, né? E vou marcar a escala agora. Eu vou marcar de 0 a 30. Então, vai ficar
Pode ser de 5 em 5, não tem problema. O que não pode ser, gente, muita gente faz essa confusão. Tem gente que coloca os valores que eu tenho aqui e coloca aqui, não pode. Aqui tem que ser, por exemplo, se eu for fazer de 5 em 5, é de 5 em 5. Se eu quiser fazer de 10 em 10, é de 10 em 10. Então, eu vou fazer de 5 em 5. Ó. 5, 10, 15, 20, 25 e 30. E aqui, eu vou dividir em partes iguais também do mesmo jeito. Só que aqui eu vou colocar esses valores, de 2 a 17, depois de 17 a 32, né? Então, vai ficar assim, ó. 2, 17, 32, 47, 62, 77 e 92. Isso. Agora é traçar realmente os retângulos, né? Então, vamos lá, olha só, de 2 a 17, isso quer dizer, ó, de 2 a 17 é esse espaço aqui. Então, vamos fazer aqui, dá 10, né? Então, eu vou até lá no 10 e vou traçar um retângulo, né? O próximo é 5, então ele vai vir só até aqui, ó. Mesma coisa para os outros. Então, tá pronto aí, né, o histograma. Vamos até dar um espacinho aqui, porque não tá começando do zero, né? Pessoal, tem gente também que coloca, por exemplo, o valor maior é 10, né? Tem gente que coloca a escala até 10. Eu não aconselho, não, porque quando a gente coloca a escala aqui com esse valor total, a gente tem uma visão mais real do que está acontecendo. Por exemplo, essa classe representa 10 em relação a 30. Se eu colocar até 10 aqui, fica dando a impressão que essa primeira classe já está tomando o total da situação, né? Então, é sempre bom colocar esse último valor sendo total. Então, é isso aí, nosso histograma está pronto. E o nosso histograma aí mais bonitinho, né? Lembrando aí que hoje em dia temos recursos, né, para fazer esses gráficos. Eu fiz manual para poder mostrar como é que faz, né? Esse aí, por exemplo, eu fiz no Excel. Analisando o gráfico aí, né, reparamos que pessoas de 47 a 62 anos foi as que menos visitaram o médico nesse dia. Reforçando aí mais um pouquinho, que no histograma as barras são unidas porque representam intervalos, né? Por exemplo, essa azul é de 2 a 17. A vermelhinha de 17 a 32 e assim por diante. Então, gente, depois tem mais estatística para nós. O próximo talvez vai ser gráfico de setores. Por hoje é só. Obrigada a todos e até o próximo tópico.